Olá, pessoal! Estamos aqui hoje mais uma vez para refletirmos juntos a nossa liturgia do dia. E nesse sábado, as leituras falam para a gente que Jesus cuida e ampara seus discípulos e discípulas. Na memória de Santa Paulina, participemos desta celebração com amor e gratidão a Deus que nos socorre em Jesus, seu Filho. Então, a primeira leitura está em Isaías, capítulo 6, versículo 1 a 8. Isaías, capítulo 6, versículo 1 a 8. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e os seus séquitos enchia o templo, e os serafins estavam acima dele. Cada um tinha 6 asas. Com duas cobriam seus rostos, com duas cobriam seus pés, e com duas voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumo. Então disse eu: Ai de mim que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Mas um dos serafins voou para mim, trazendo na sua mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. E com ela tocou a minha boca e disse: Eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e purificado o teu pecado. Depois disto ouviu a voz do Senhor que dizia: A quem enviarei, e a quem há de ir por nós? Então eu disse: Eis-me aqui, envia-me a mim. Então, aqui nessa primeira leitura, né, Isaías é escolhido e consagrado para profeta, né? E aqui, né, ele fala: Sou apenas um homem de lábios impuros, mas eu vi com os meus olhos o Rei, o Senhor dos exércitos. Então, é, Isaías se coloca a serviço de Deus, né? E aí ele fala: Ouvi a voz do Senhor que dizia: Quem enviarei? Quem irá por nós? Eu respondi: Aqui estou, envia-me. Então essa palavra, né? Então essa palavra de Isaías, né, deve ser também a nossa palavra, né? Que nós realmente possamos nos colocar a serviço de Deus, né? E anunciar a sua palavra, né? Anunciar o Evangelho de Cristo a todos. E agora, falando do Evangelho, hoje ele está em, em Mateus, capítulo 10, versículo 24 a 33. Mateus, capítulo 10, versículo 24 a 33. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Não é o discípulo mais do que o mestre, nem o servo mais do que o seu senhor. Basta ao discípulo ser como seu mestre e ao servo como seu senhor. Se chamaram Beelzebu ao pai de família, quanto mais aos seus domésticos. Portanto, não os temais, porque nada há encoberto que não haja de revelar-se, em oculto que não haja de saber-se. O que vos digo em trevas, dizei-o em luz, e o que escutais no ouvido, pregai-o sobre os telhados. E não temais os que matam o corpo, e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Não se vendem 2 passarinhos por um cetil? E nenhum deles cairá em terra sem a vontade de vosso Pai. E até mesmo os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Não temais, pois mais valeis vós do que muitos passarinhos. Portanto, qualquer que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Mas qualquer que me negar diante dos homens, eu negarei também diante do meu Pai que está nos céus. Então, no Evangelho, Jesus continua ensinando sabiamente aos que ele envia em missão. Destaca-se em especial a alusão ao cuidado de Deus para com o discípulo, aquele sobre quem nada escapa ao conhecimento de Deus, inclusive o número dos fios de cabelo da sua cabeça. O discípulo fiel é constantemente guardado e protegido pela divina providência. Assim, ao Deus providente, o Senhor do céu e da terra, que tem poder para destruir tanto o corpo quanto a alma, que o discípulo deve amar e respeitar. Não há, pois, que temer aqueles que nada podem contra a alma, mas ao contrário, a esse se deve confrontar pela palavra.
Nesse sentido, a promessa de Jesus se cumprirá para aqueles que corajosamente se mantiverem fiéis e testemunharem da presença dos homens sua pertença a Cristo. No final, Jesus dará testemunho de seus fiéis discípulos diante do Pai que está no céu, está certo? Então, era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Muito obrigada a todos por curtirem e por comentarem. Aqueles que só assistem mesmo, também agradeço. Espero que vocês tenham gostado dessa reflexão de hoje. Espero encontrá-los todos vocês no domingo, se Deus quiser, para continuarmos refletindo cada vez mais as leituras da Sagrada Escritura. Então, muito obrigada a todos e até a próxima, se Deus quiser.